Amigos e irmãos, que Deus abençoe. Aqui pastor Jorge Santos, do Ministério Edificando Vidas pela Palavra de Deus. Que o Senhor possa abençoar a sua vida e também toda a sua família. Mais um vídeo aqui para o canal, mais uma mensagem de Deus para a sua vida, para a edificação da sua vida espiritual. Meu amado irmão, neste vídeo eu quero falar acerca de algo muito importante e interessante. E o título é pecado isto? Então eu quero entrar nesse assunto com vocês. Olha, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, Deus ele vai agora criar a raça humana por meio de um homem chamado Adão. E você conhece bem a história. O Senhor criou o céu e a terra e tudo que é nesta terra, assim o nosso Deus criou. E depois ele viu que tudo que ele criou era muito bom, era muito lindo. E de repente ele vai chamar agora o Filho e o Espírito Santo e vai dizer: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E ali ele vai criar o primeiro ser humano por nome de Adão. Então Adão, ele foi criado pela mão de Deus. E Deus falou para Adão: Adão, toda árvore que tem fruto você pode comer, porém só não toque, não mexa na árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque uma vez que mexer nela, que tocar no fruto, certamente morrerás. Então a Bíblia vai dizer que Adão ficou ali pelo jardim, enquanto Adão estava obedecendo a palavra de Deus, ele teve de tudo. Só que o Senhor, ele viu que todos os animais tinham o seu macho e a sua fêmea. Tinha ali o macho e a fêmea de todo tipo de animal que você pode imaginar. Porém, Adão não tinha uma pessoa, um ser humano, para conversar igual a ele. Então diz a Bíblia que o nosso Deus colocou em Adão um profundo sono, e de uma das suas costelas ele tirou uma mulher por nome chamado Eva. Aquela era osso do seu osso e carne da sua carne. Porém, diz a Bíblia que ambos viviam juntos ali no jardim do Éden. Tinha tudo do bom e do melhor. Para aqueles que obedecem, para aqueles que dão ouvido à voz de Deus, Deus sempre vai dar do bom e do melhor. Porém, diz a Bíblia que Eva também sabia que poderia comer de todos os frutos do jardim. Porém, só não poderia tocar na árvore que tinha o fruto do conhecimento do bem e do mal. Algumas pessoas supõem que seja a maçã, mas a Bíblia, o texto, não está dizendo que é a maçã. O mais interessante, o mais relevante, é que isso é uma ordenança de Deus. E ele disse: se certamente você comer, se você tocar, certamente você vai morrer. Porém, enquanto Eva e Adão estavam obedecendo a palavra de Deus, estavam vivendo em santidade diante de Deus, nada acontecia com eles de ruim. Porém, teve um belo dia que Satanás entrou no corpo de uma cobra, de uma serpente, e começou a persuadir Eva, começou a conversar com Eva. E de repente Eva, ela se vira para a serpente ou para a cobra e vai dizer: não, o Senhor disse que se a gente tocar, se a gente comer, certamente morreremos. E a serpente, o diabo, no corpo da serpente disse: certamente não morrerás. Ele só falou isso para que vocês não sejam conhecedor do bem e do mal como ele é. Então a Bíblia vai dizer que Eva, ela foi tentada pelo fruto daquela árvore. Diz também a Bíblia que o fruto era agradável aos olhos de Eva, e ela pegou o fruto e comeu. E também ela deu para o seu esposo. E a partir da hora que eles comeram, ambos abriram os olhos espirituais e identificaram que estava nu. Está escrito aqui no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 10, que sempre na virada do dia, o Senhor vinha para ver como estava a sua criação, para ver como estava Adão e também Eva. E de repente, quando ele começa a chamar Adão, Adão está escondido, porque reconheceram que estava nu. E ele vai dizer: estou aqui, Senhor,
estamos escondidos porque estamos nus. E Deus vai perguntar para ele, quem fez você saber que você está nu? Ele falou, a mulher que tu me deste desobedeceu e comeu do fruto, e também eu comi também do fruto. Então foi feito para eles roupas de folha de árvores, de figueira, para poder cobrir a nudez de Adão e Eva. E você bem sabe da história, que devido a esse pecado, cada um recebe uma sentença e ambos foram expulsos do jardim do Éden. O interessante, meu amado irmão, é que enquanto Adão e Eva andavam segundo a vontade de Deus, não tinha nenhuma condenação de pecado. Mas a partir da hora que desobedeceram a Deus, cada um recebeu uma maldição, uma sentença de maldição. E ambos foram expulsos do jardim do Éden. Então, o pecado está aí. Pessoas e mais pessoas, o Brasil e o mundo, as pessoas estão se envolvendo a cada dia nas paixões infâmias. A cada dia as pessoas estão pecando desenfreadamente. Tem pessoas que um dia conheceu a verdade, um dia provou do amor de Deus, um dia já esteve no nosso meio adorando ao Senhor, mas o pecado foi tanto que de repente o desejo foi tanto, a vontade foi tanta, e a pessoa um dia largou as coisas de Deus para se envolver com o profano. Já dizia Pedro, eis que o pecado está à porta, convém que a gente venha dominar ele e não ser dominado por ele. Quantas pessoas estão sendo dominadas pelo pecado? Quantas pessoas estão vivendo uma vida de pecado? Tem pessoas que estão se envolvendo tanto com as coisas deste mundo que já esqueceram da palavra de Deus. Olha, teve uma ordenança de Deus na vida de Adão e também na vida de Eva. Ambos sabiam que se comesse ou se tocasse naquilo que Deus falou para não tocar, então morreria. Quantas pessoas já morreram espiritualmente? Já não ora mais, já não jejua mais, já não lê mais a Bíblia. Quantas pessoas estão mortas espiritualmente? Já não tem mais comunhão com Deus como tinha antigamente. Quantas pessoas de repente têm a maneira de pensar, isso pode fazer, Deus vai perdoar. Hoje é só isso, só um pouquinho. Só esse trago no cigarro, só essa balada. E aí a pessoa, quando ela vê, está envolvida em tanto pecado. E uma coisa interessante é o que o pecado escraviza. Uma coisa interessante é que o pecado envergonha. Observa bem, assim que Adão e Eva pecaram contra Deus, eles ficaram envergonhados. E parece que todo mundo sabe que você pecou. Tem pessoas que ela sai para viver a sua vida, uma vida de pecado, e quando ela encontra com o irmão da igreja, ela baixa a cabeça, ela não olha dentro dos nossos olhos, ela fica incomodada na hora do culto. Por quê? Porque o pecado incomoda, o pecado envergonha, o pecado parece que todo mundo viu ou todo mundo sabe do pecado que esta pessoa cometeu. Olha, presta bem atenção que Adão e Eva tinham de tudo enquanto estava obedecendo a Deus. Depois que desobedeceram a Deus, foram expulsos do jardim do Éden. Olha, o pecado está aí. Quando eu falo, ou quando a Bíblia fala sobre a prostituição, não estamos falando diretamente para as pessoas que vendem os seus corpos para se prostituir. Quando a Bíblia fala de prostituição, está falando que alguma pessoa adulterou aquilo que era original. Você bem sabe, você que tem carro, você que tem moto, você que tem seu automóvel, você bem sabe que você procura botar, de repente, a gasolina ou álcool, de repente, sem adulteração. Mas é impossível que aonde você vai, sempre tem um álcool ou uma gasolina adulterada. Por quê? Porque talvez lá no posto, ou talvez lá aonde foi tirado a gasolina do petróleo, foi tirado o original. Mas para poder aumentar o volume, a pessoa, o fabricante, ele bota mais alguma coisa, bota querosene, bota outro
componente para aumentar mais aquela gasolina ou aquele álcool. E quando chega nos postos de gasolina, estão devidamente adulterados. Você bem sabe que para a gente poder beber um leite puro, genuíno, somente tirando, diretamente da vaca. Mas se passar por algumas indústrias, eles colocam uma porcentagem de água. E o leite que você compra aí na sua cidade, ou de caixinha, ou de garrafa, ou de saquinho, ele já vem adulterado das fábricas. Então, pegar algo que é original e, de repente, colocar algo em cima daquilo se torna adultério. Olha, a Bíblia vai dizer que o Senhor falou para Adão e Eva: não toque naquilo que eu falei que não era para tocar. Não coma, não pegue aquilo que eu falei que não é para pegar. Porque a partir da hora que vocês pegarem, certamente vocês morrerão. Quando eles desobedecem à voz de Deus, eles tocam, eles automaticamente estão tentando adulterar aquilo que não era para ser adulterado. Então, ali eles cometem um pecado de desobediência à palavra do Eterno. Observa bem, meu amado irmão, meu amigo, observa que enquanto eles andavam em santidade com Deus, Deus estava sempre abençoando eles. Estavam sempre protegidos num lugar lindo e maravilhoso que era o Jardim do Éden. Quando eles cometem o pecado, quando eles adulteram a palavra. Por isso que a Bíblia fala que não devemos tirar nenhuma vírgula e nem acrescentar nada na palavra. Porque se acrescentarmos ou tirarmos, seremos anátema, que significa amaldiçoado. Então, quando eles cometem o pecado, Deus vai expulsar eles do Jardim do Éden. E aí, ambos vão sair ali sem nada, porque um dia tiveram tudo e agora, devido ao pecado, já não tem mais absolutamente nada. E Deus fecha o Jardim do Éden para que eles não possam voltar e para que não entre mais ninguém naquele jardim. Presta bem atenção quantas pessoas vai ver este vídeo e ela está adulterando, seja de repente no caminho de prostituição, seja de repente desobedecendo a palavra de Deus. Tem pessoas que conhecem a palavra, tem pessoas que já provou do amor de Deus, tem pessoas que já provou do dom de Deus e deixaram o santo e se envolveram com o profano. Então neste vídeo eu venho aqui para te alertar e para te orientar. É melhor obedecer a palavra de Deus. É melhor se apegar às verdades ditas na Bíblia Sagrada. Porque Deus, Ele vela e zela pela sua palavra. O interessante é que a Bíblia vai dizer, aqui no livro de Gênesis, capítulo 3, diz assim: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerás, porque o dia que comeres, morrerás. Olha, o diabo ficou falando com Eva no corpo da serpente, dizendo, claro que você não vai morrer. Ele só está dizendo isso para que você não seja conhecedor do bem e do mal como ele é. E isso passou um dia, 2 dias, passou tempo, porque o diabo ele não quer derrubar a pessoa de uma hora para outra. Satanás, ele não quer que você desobedeça a Deus de uma hora para outra. Isso é gradativamente. E ali, Eva foi dando atenção para o inimigo da sua alma até que ela caiu no pecado. Quem sabe, de repente, também não foi assim na sua vida. Quem sabe, de repente, também não aconteceu isso na sua vida. Você estava muito bem na casa de Deus, você estava muito bem no cristianismo, você estava muito bem adorando, orando, subindo para os montes, jejuando, lendo a Bíblia, e ali o pecado foi entrando sorrateiramente. Olha, eis que o pecado jaz à porta, mas convém que a gente venha rejeitar o pecado e dominar ele. Não deixe que o pecado venha dominar sua vida, porque se o pecado, a lascívia, a prostituição, a bebedeira, as coisas deste mundo dominar você, certamente que você também vai morrer. Primeiramente, morte espiritual. Tem pessoas que não é mais como antigamente, tem pessoas que não oram mais, tem pessoas que não jejuam mais,
Tem pessoas que não têm nem mais força para vir para a casa de Deus. Ou por que não dizer? Tem pessoas que nem lê mais a Bíblia. A Bíblia está aberta na cabeceira da sua cama, no Salmo 91, versículo 7, ou no Salmo 23, as páginas estão amarelas de tanta poeira, porque ela não pega mais a Bíblia para ler, porque não tem mais força, porque o pecado já dominou esta pessoa. Tem pessoas que já não tem nem mais vontade de vir para a igreja, ela coloca culpa em tudo. Ela coloca a culpa no pastor, no dirigente, ela fala que a irmã fulana está olhando para ela, ela fala que o pastor não pregou direito, mas aí essa desculpa ela coloca para justamente não vir para a igreja, porque a vida dela está envolvida no pecado. Então, meu amado irmão, presta bem atenção, é necessário você largar o pecado, porque diz a Bíblia que o salário do pecado é a morte. Como eu já disse, tem pessoas que já morreram espiritualmente. E quantas pessoas não já morreram fisicamente e perderam a sua salvação? Pense nisto. Analise todas as palavras que nós estamos falando no dia chamado hoje. Se volte para Cristo, largue o pecado, largue a bebedeira, largue aquilo que afasta você de Deus. Olha, meu amado irmão, presta bem atenção que quando Eva e Adão pecou, Eva e Adão, eles pecaram, sabe o que aconteceu? Veio para eles uma vergonha terrível, de maneira que eles se esconderam, porque estavam nus. E Deus falou, quem falou para vocês? Quem mostrou para vocês que vocês estavam nus ou que vocês estão nus? Ele disse, a mulher que tu me deste, comeu do fruto e também me deu para que eu pudesse comer. Então ambos abriram seus olhos e ali identificaram que estava nu. Meu amado irmão, presta bem atenção, quando a pessoa está vivendo uma vida de pecado, ela não olha diretamente nos olhos da pessoa que está dentro da igreja ou que está buscando a Deus. Quando o ser humano está em pecado, ele se esconde, ele se priva de estar perto de pessoas que um dia ele já esteve na casa de Deus, porque parece que todo mundo sabe o pecado que ele cometeu, e na realidade essa vergonha vem justamente porque o ser humano não foi feito para andar no pecado. O ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E aí, quando ele peca, parece que todo mundo sabe do pecado dele. Mas quem sabe verdadeiramente o que ele fez, ou o que ela cometeu, é aquele que criou ela, chamado Deus. Então, fuja do pecado. Procure a ter a sua vida em santidade com Deus. Olha, os desejos estão aí. Ninguém está livre do pecado. Diz a Bíblia que o ser humano é pecador, mas Deus ama o pecador. Deus não ama e nem concorda com a prática do pecado. Se porventura um dia você pecou e você ficou envergonhado, de maneira que só depois que você pediu perdão a Deus e você voltou para a casa de Deus e pode andar de cabeça erguida, então coloque aí nos comentários se um dia você teve um deslize, você pecou e esse pecado trouxe muita vergonha para você, então coloque aí nos comentários, porque isso é bom também você colocar nos comentários para que outras pessoas possam ler, porque o salário do pecado é a morte, mas o amor de Deus é o dom gratuito para a vida eterna. Coloque nos comentários aí o dia que você pecou contra Deus e de repente você ficou tão envergonhado, ficou tão cabisbaixo, ficou tão, de repente, desanimado, porque o pecado traz esses males na vida do ser humano. Procure andar em santidade. Se você colocar nos comentários, outras pessoas que estão vivendo no pecado vão ver que você conseguiu sair do pecado, porque você se arrependeu daquilo que você fez. Diz a Bíblia, vê de onde tu caíste, se arrependa e comece tudo de novo. Deus sempre dará uma oportunidade para aqueles que se humilham e se arrependem diante de Deus. Então, se esse vídeo, se esta mensagem foi relevante, foi boa para a sua alma e para o seu coração, se inscreva no nosso canal, porque sempre estamos aqui trazendo uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. Se inscreva no canal, ative também o sininho da notificação, porque todas as vezes que entrarmos aqui, o YouTube vai notificar vocês
que tem mensagem nova, que tem vídeo novo, tá bom? Dê o seu like, porque isso é muito importante para o canal. E também deixe o seu nome também nos comentários, para que nós possamos estar orando por todos vocês. Sou seu amigo, seu irmão em Cristo, pastor Jorge Santos, aqui do Ministério Edificando Vidas pela Palavra de Deus, aqui no Rio de Janeiro. Estamos sempre orando pela sua vida, estamos sempre clamando em favor da sua família. Que Deus possa abençoar você. Pense, analise, reflita em todas as palavras que você ouviu. Não deixe o pecado dominar a sua vida, mas que o Espírito Santo possa fazer morada em nós. Que Deus abençoe. Fique na paz. Até outro vídeo, querendo o nosso Deus.